Boa noite a todos. Bem, como foi um pedido da instituição, a gente vai ter agora as novas formas alternativas, né? Devido ao processo do coronavírus. E aí a gente vai falar hoje um pouco sobre o aparelho psíquico. Vou adentrar aí aos processos do id, ego, superego, segunda tópica e primeira tópica, consciente, pré-consciente e inconsciente, tá? A gente já falou um pouco sobre isso, a gente já falou sobre a manifestação do inconsciente, então a gente vai falar um pouco sobre cada um dessas instâncias psíquicas para que nós possamos entrar no desenvolvimento psicossexual, beleza? Então vamos lá. O que seria o aparelho psíquico para Freud? Primeiramente, quando a gente fala de aparelho psíquico, a gente se remete ao processo do sujeito, de como ele vai se comunicar com o mundo. Por que isso? Freud percebeu, ele vai escrever isso lá no volume 19 dele, Freud percebeu que o homem, ele tem uma instância psíquica, ou seja, é algo que ele vai ter consciência, ele vai ter um movimento de encontro com o mundo e seus processos psíquicos. Ou seja, o que ele percebe, o que ele sente com a realidade. E aí Freud escreveu o sujeito inicialmente constituído na primeira tópica do aparelho psíquico. Ele destacou que o homem ele é um sujeito de consciência. O que seria a consciência? A consciência, ela se relaciona com os fenômenos quais nos damos conta, ou seja, é o que nós percebemos. Por exemplo, eu estou falando com vocês agora e vocês estão tendo consciência das informações que eu estou passando. Freud destaca que todo esse conteúdo consciente, ele é transitório. Por quê? Por que transitório? Porque hoje você está tendo acesso a um processo, a um conteúdo. Só que depois, esse conteúdo já pode não estar mais na sua consciência. Então nós podemos destacar que ele é um processo de razão, porque você está pensando, você está raciocinando e está vindo à sua consciência de forma mais rápida, você não tem tanto esforço para acessar ela. É claro para vocês. Então, por exemplo, você falar agora que você está tendo uma aula de psicanálise sobre a primeira tópica do aparelho psíquico. Isso é consciente. Você não faz esforço para acessar. Dentro dessa primeira tópica, o que é interessante a gente entender? Eu já falei isso e vou repetir. O consciente e o pré-consciente, que nós vamos ver daqui a pouco, você chega a acessá-lo. Então, pensem comigo. Existe aqui uma instância e aqui outra. Então, aqui é a consciência, né? Você acessa. Aqui nós temos o pré-consciente. Então, você chega a acessar esses conteúdos. Você acessa de que forma? Você faz esforço para chegar a ele, no pré-consciente. Na consciência, nem tanto. Ele está aí no aqui. A gente sempre destaca muito dizendo o seguinte: você está no aqui e agora. Né? Você consegue perceber esse conteúdo. Por isso que a gente chama de consciência. Você tem consciência do que está acontecendo na sua realidade. Ok? Já o pré-consciente é o ambiente, né, daqueles fenômenos que não estão na nossa cara. Ou seja, não está tão de fácil acesso como na consciência. Aqui no pré-consciente, para que você possa acessar ele, né, vocês precisam fazer um esforço. Não é inacessível a nossa razão, ou seja, não é inacessível nós chegarmos até ele, né? O Lacan, ele vai descrever que ele vai falar o quê? Que nós somos sujeitos de linguagem. Ou seja, todo conteúdo manifesto é de processos psíquicos. Ou seja, eu tenho um processo, uma movimentação psíquica para acessar ela. Para que eu possa acessar os conteúdos pré-conscientes, para que eu possa acessar aqui os conteúdos pré-conscientes,
eu preciso fazer um esforço a acessá-los. Então, por exemplo, quero lembrar o nome do coronavírus, vou usar a atualidade, quero lembrar como é a nomenclatura científica. E aí eu fico lembrando, não me vem à mente, e do nada eu lembro, Covid-19. Olha só, me lembrei, eu fiz um esforço psíquico e lembrei que é o Covid-19. Você quer lembrar o nome daquela vizinha da sua avó. Então você vai fazer um esforço psíquico, muitas das vezes, e você, para lembrar. É como se você tivesse, por exemplo, você quer lembrar, meu Deus, qual é o conteúdo mesmo para a prova, e você tenta, e aí você acessa ele e diz assim, lembrei, é tal conteúdo. Então, esse conteúdo, ele é pré-consciente. É um conteúdo que você faz um esforço psíquico para poder acessar. Agora, veja a diferença entre pré-consciente, consciente e inconsciente. O inconsciente, diferente da consciência e da pré-consciência, você não consegue acessar esses conteúdos, você não vai até eles. O Jorge Forbes, ele vai destacar que nós não acessamos os conteúdos inconscientes, porque ele é um terreno, um fenômeno obscuro. São medos, desejos, pulsões, traumas, eventos traumáticos, tudo que a gente vai evitar para sofrer, né? Ou seja, tudo aquilo que você não lembra, que é algo traumático, que é algo angustiante, que é um desejo primário, está no pré-consciente. E aqui você não acessa. Isso é interessante da linguagem do Lacan, que ele vai dizer que os conteúdos inconscientes, não são nós que acessamos eles, e sim eles que se manifestam. De que forma eles vão se manifestar? Já falamos. Sonhos, né? Xistes e lapsos. Vou sempre me referir a lapsos, porque nós temos o lapso de escrita e o ato falho. Todos esses dois são lapsos. Olha, lapso de escrita, lapsos e ato falho, tá? Sonhos são conteúdos oníricos, né, que se manifestam. Esses conteúdos oníricos são do inconsciente, então o meu inconsciente ele vai se manifestar através do sonho. Freud escreve a interpretação dos sonhos para falar sobre ele. Interessante, uma coisa que eu não comentei com vocês e eu preciso comentar é que é o seguinte: o conteúdo inconsciente, o Freud vai escrever lá na interpretação dos sonhos dele, o seguinte, que todo sonho, quando se manifesta, ele vai utilizar de restos diurnos. O que é restos diurnos? Restos diurnos são acontecimentos do seu dia, ou seja, eu fui dormir hoje, então tudo que aconteceu hoje no meu dia, o meu inconsciente vai utilizar esses restos diurnos para que eu possa manifestar. Então, por exemplo, você passou o dia falando sobre a pandemia do coronavírus. Então, em algum conteúdo inconsciente vai utilizar essa informação para se manifestar. Ela vai utilizar esses processos para uma manifestação. Então, assim, não é porque você sonha, porque a gente tem essa ideia, eu sonhei com tal conteúdo porque eu passei o dia preocupado com tal coisa. Não é isso. O seu inconsciente, ele utilizou essa questão para manifestar algum conteúdo. Então, se você em um processo de análise, a gente sempre fala, no processo de análise, onde o sujeito vai fazer uma interpretação do seu sonho, quero aqui desmistificar uma ideia. Não é o terapeuta que vai interpretar o seu sonho. Ele vai te auxiliar a interpretar esse sonho. Então, quem faz a interpretação do sonho é você. Então, através de uma análise, a gente vai conseguir descobrir em que ponto, né, esse sonho manifestou algum conteúdo da sua infância, né? Lembro sempre do caso do Sr. Freud, onde a mulher, já contei esse caso para vocês, onde a mulher ela tem um sonho, né, que ela precisa fazer um peixe, eu esqueci o nome, olha só o conteúdo do pré-consciente,
ela vai fazer um peixe e ela não sabe onde comprar bacalhau. Olha só o pré-consciente, um exemplo claro de pré-consciente. Eu não estava lembrando e fiz esforço para acessar. Isso é pré-consciente, tá, pessoal? Então, assim, eu faço um esforço para acessar esse conteúdo pré-consciente. Então, voltando aqui ao sonho, a mulher ela tem um sonho que ela vai fazer um bacalhau para sua amiga, que solicitou porque ela faz um bacalhau muito bom. E aí a amiga fala isso, resto diurno, né? A amiga dela disse que tá com saudade de um jantar dela e ela vai atrás de comprar esse bacalhau no sonho, não consegue, e aí ela descobre que ela não queria fazer o bacalhau, né? Então, isso é o quê? É utilizar um resto diurno. O que seria o resto diurno? O pedido da amiga para realizar um jantar, um bacalhau. E ela, o desejo, olha a manifestação desejante, de não querer realizar esse sonho, esse jantar. Lembrando que o sonho ele pode ser de angústia e de desejo, mas o Freud, na interpretação dos sonhos 2 dele, ele destaca que mesmo os sonhos de angústias podem ser sonhos de desejo, tá? Então, muito cuidado com isso, não é porque você tem um pesadelo, lógico, existem sonhos traumáticos, angustiantes, que não são desejantes de fato. Talvez seja um desejo de fuga do evento, mas não deixa de ser um desejo, tá? Olha, leitura para vocês é justamente a interpretação dos sonhos, tá? É um texto que vocês precisam ler. Eu vou estar encaminhando alguns textos para vocês lá no Classroom, para vocês poderem acessar e ler eles. Então, assim, uma leitura para esse nosso tema aqui de aula é a interpretação dos sonhos, para que vocês possam entender uma manifestação do inconsciente, ok? O X, a gente já falou, é utilizar de brincadeiras, né? Utilizar de brincadeiras para falar algo que te angustia ou que tu deseja, que tu não consegue falar. Por exemplo, destacar para um sujeito, né? Vou usar o exemplo do Freud. O cara tá comendo um bolo, recusou um pedido de emprego onde ele ganharia muito. Quando ele vai comer o bolo, ele está conversando com o Freud, o bolo cai no chão e ele fala, eu perdi um bom bocado. E começa a rir. Então a risada não é só da queda do bolo. O bom bocado não é perder o bom bocado, não é só perder o bolo, mas também o dinheiro, né? Lapso de escrita, onde o sujeito vai escrever algo, escreve outro. Já citei exemplos. E o ato falho é aquilo que você quer falar racionalmente, mas o inconsciente se manifesta através do ato falho. Aqui a gente vê justamente uma boa ligação em relação à consciência e o inconsciente. Porque veja bem, você quer falar o nome de Maria, mas sai Mariana, você racionalmente queria falar Maria, mas o seu inconsciente, por uma questão de conteúdo latente, manifesta Mariana. Então você se manifesta, estudaria aqui, né? Um caso muito, muito comum dentro dos processos aí de comunicação entre nós e o outro, né? Quando Freud, e aí tá, essa é a primeira tópica de Freud. Quando Freud vai escrever a segunda tópica, Freud ele não está excluindo a primeira. Pelo contrário, Freud percebe que o sujeito somente inconsciente, pré-consciente, inconsciente não daria conta, né? Ele percebe que isso não é suficiente e ele vai escrever a segunda tópica. A segunda tópica, ela é uma complementação da primeira e ele vai dizer que nós temos um id, um ego e um superego. Na leitura de novos livros, vocês não vão ver id, ego e superego. Vocês vão ver isso, que seria o id, eu, que seria o ego, e o supereu, que seria o superego. Tá? Então vocês vão ver em algumas nomenclaturas isso. Isso, eu e supereu. Essa nomenclatura não modifica o dito de Freud, tá? É id, ego e superego. O id
seria o princípio do prazer. Então, quando a gente for ver ali o desenvolvimento psicossexual, a gente vai ver como cada um se manifesta, né? O id seria o princípio do prazer, ou seja, que princípio do prazer é esse? É todo o desejo que você gostaria de realizar, mas existem alguns processos que te evitam. A gente sempre diz, que aí vocês leram, eu passei para vocês a leitura, que aliás, quem não fez a leitura tem que fazer também, além do princípio do prazer de Freud, ou princípio do prazer do Naso, que é uma releitura da obra freudiana, além do princípio do prazer. Então, assim, o princípio do prazer é todo desejo primitivo. A gente pode dizer que o princípio do prazer, o id, é todo desejo recalcado do sujeito. Então a gente pode dizer que o nosso inconsciente, ele é composto totalmente por id. Todo o nosso inconsciente é id. É trauma, é angústia, mas é id, é princípio do prazer, né? Fica complicado às vezes, algumas pessoas não entendem, quando dizem assim, mas como um trauma, uma angústia pode ser um prazer? Foi um trauma, mas você tem um desejo ali, mesmo que seja contrário ao trauma. Por exemplo, sofri um acidente grave na infância, vamos usar assim. Recalquei toda a angústia, todo o momento. Mas eu tenho um prazer, pelo menos, de não vivenciar aquele evento novamente. Não deixa de ser um princípio do prazer, ok? Então, o id seria o princípio do prazer. Tanto que a gente vai perceber que quando o sujeito nasce, a gente só é id. A nossa composição é id. A gente vai ver no desenvolvimento psicossexual, ok? Nós temos o ego, que aí é aqui que a gente entra dentro do processo além do princípio do prazer, porque é o nosso princípio da realidade. Olha, uma das perguntas que foi feita dentro de sala, né, que tem a elaboração daquela questão, foi o seguinte: o sujeito ele tem um desejo e quem barra o desejo é o princípio da realidade. Não é bem assim. Por quê? Você tem um desejo, então vamos supor que você tem o desejo de dirigir o carro a 120 por hora em uma rodovia bem movimentada. O seu princípio da realidade, que seria o quê? O ego, que é o princípio da realidade, ele é uma visão do seu mundo real, ou seja, do que está acontecendo à sua volta, e também uma visão sobre o que você está sentindo e percebendo. Então, assim, você tem o desejo de dirigir a 120 por hora, só que está havendo congestionamento. Você não vai realizar por causa disso. Porém, o que vai te barrar de fato a realizar essa manobra de dirigir a 120 por hora não é o princípio da realidade em si, mas sim o seu superego. O superego, ele vai dizer assim, olha, você não pode, Mariazinha, você não pode dirigir a 120 porque você vai ser multada, porque você pode magoar alguém. E aí entra o superego. Superego seria a moral, a regra, uma lei simbólica. Por que lei simbólica? Porque, por exemplo, eu sempre uso um exemplo dentro de sala da seguinte forma. Você vê no chão R$100. Você vê aí R$100 no chão. E aí seu princípio do prazer é o quê? Pegar esses R$100 e gastar. Você vai, achei, vou ficar pra mim. Beleza, princípio da realidade. Do prazer, desculpa. Princípio do prazer. Esse é seu prazer. O princípio da realidade te mostra o quê? Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Então, se ninguém tá vendo, olha só o princípio da realidade. Realidade, o meio, ninguém tá vendo. Alinha-se com o meu desejo, eu posso pegar. Ok? Olha só. Só que o seu superego pode dizer assim, poxa, Mariazinha, mas alguém pode estar precisando disso. Não fica pra ti não, vamos devolver. Uma lei simbólica. Não tem uma lei real na sociedade, não tem uma lei escrita que diga, se você achar R$100, você pode ficar pra você ou não. Não tem uma lei, eu desconheço de uma lei dessa, não é? Então assim, se você acha R$100, você pode ficar pra você, você achou, né?
Mas a sua lei simbólica pode dizer para você assim, não, cara, eu não vou ficar com esse dinheiro, eu vou atrás de devolver. Por isso que eu digo que quem barra o princípio do prazer não é a realidade, mas sim o superego. Porque se fosse o princípio da realidade, por exemplo, lá no congestionamento que eu citei, você esperaria deixar de ter o congestionamento para você dirigir a 120 por hora. Mas como você tem um superego que diz, não faça isso, você pode magoar alguém, você pode atropelar, você vai ser multado, você vai se dar mal, você não vai realizar. Então, entendam isso. O meu princípio da realidade é responsável. O princípio é para perceber o que ocorre no meu meio social, na minha realidade, e o que tem sobre os meus desejos. Por isso que a gente sempre diz que o ego, que é esse princípio, vai ser um filtro. Atenção, filtro, o ego é filtro do id e do superego. Por quê? Se ele é o único que tem noção do que está acontecendo no meu meio social, se ele é o único que sabe o que está acontecendo no meu meio social, ele que vai dizer se é possível ou não realizar esse prazer ou se ele vai atender um superego. Pessoal, muitas leituras vocês vão encontrar o termo mediador. O ego não é mediador. Freud nunca destacou lá no seu livro, volume 19, Id e Ego e Outros Trabalhos, que o ego era mediador. Freud sempre destacou que ele era filtro desses dois. Porque quando eu falo que é mediador, é como se fosse muito consciente, como se ele percebesse. E essa movimentação não é consciente. Essa movimentação é totalmente inconsciente. Ele não se percebe. É algo, assim, muito inconsciente, você não tem noção do que está acontecendo. Pessoas, por exemplo, um exemplo muito de um neurótico obsessivo que vai agir muito o seu ego pelo superego. O neurótico obsessivo, o ego dele vai filtrar muito os desejos do superego. Por quê? Porque ele vai ter muito medo, ele vai se perguntar muito se ele vai fazer, não vou fazer isso, eu não posso. Meu Deus, se eu fizer isso, será que vai ser bom? Será que ela vai gostar? Eu não sei. Então, assim, ele tem muito a atender o superego. Agora há pouco eu falei assim, o ego vai atender os desejos do superego. Por que eu falei isso? Porque tanto o id, quanto o ego, quanto o superego também tem desejo. Isso não é só papel do id. O Freud, lá no volume 19, ele usa um exemplo da seguinte forma. Id, ego, superego, como é que ele se movimenta? É como se houvesse um cavaleiro, um cavalo e as rédeas. Beleza. O cavaleiro, ele é o ego. O cavalo seria o id. E as rédeas seria o superego. Quem controla as rédeas? O superego. Se automaticamente ele controla as rédeas, ele controla o cavalo, certo? O que acontece? O ego vamos supor que esse cavalo está andando a um caminho estreito. E o ego percebe que é um beco sem saída, que ele não vai se dar bem. Então, o ego utiliza as rédeas para mudar a rota do desejo. Só que ele destaca também que não é porque aqui é desejo que ele não vai ter desejo também. Vamos pegar um exemplo base. Você, quando quer sair, princípio da realidade, você deseja, olha só, eu quero ir para a balada e não quero assistir a videoaula devido que a gente está tendo, devido ao coronavírus, então eu quero sair para a balada e vou aproveitar para ir. Seu princípio do prazer. Só que o seu ego, que vê o princípio da realidade, ele vai dizer assim, fulano, não sai, tá aí o pessoal com Covid-19, você precisa estudar, vai ter a prova, né? Aí o seu superego já tá trabalhando, dizendo assim, fique em casa, estuda, é melhor para você ser alguém. Então, é uma relação de desejo entre eles. Não é porque o id é totalmente desejo que o ego não tem desejo também, nem o superego. Quando você quer sair, por exemplo, você quer sair arrumada. Você quer estar bem apresentada para esse mundo. Você quer estar com o cabelo feito, você quer estar com a maquiagem, você quer estar com terno.
Então, você quer que o seu ego seja visto no princípio da realidade de forma bonita, não é? Então, e o seu superego também tem os desejos. Por isso que ele vai pedir para você não fazer determinadas coisas. Então, é como se fosse aí, né? A gente pode usar essa figura para descrever bem o id, ego e superego, né? Onde o ego seria, um momento, o ego seria ele. Olha o ego aqui, ó. Nós temos o id, né? Todo o desejo, diabinho, aqueles desejos mais obscuros. E o superego dizendo, não, não vá, não vá. Então aqui, ó, o papel do superego é barrar. É barrar o id. E o ego, ele vai estar nesse filtro. Quem eu atendo, né? Por que ele precisa fazer aqui um filtro entre eles? Porque, pessoal, como ele é o princípio da realidade, ele vai perceber se ele atendendo um ou outro, ele vai ser menos afetado e vai afetar também as relações sociais. Então, por exemplo, se eu realizo um desejo X, será que eu vou infringir os meus processos psíquicos? Eu vou me sentir mal? Como eu vou me sentir com isso? E como é que vai estar as minhas relações sociais depois desse ato? Então, o id e o ego, ele vai fazer o filtro justamente buscando o melhor entre todas as relações, tanto para o id quanto para o superego, ok? Pessoal, a gente vai ter uma aula, já quero adiantar para vocês, a gente vai ter uma aula via online para que a gente possa retirar todas as dúvidas necessárias, tá bom? Então fiquem atentos, eu vou informar para vocês que momento vai ser essa conferência, tá bom? Vamos dizer assim. Beleza até aqui? Então vamos lá. Com isso, a gente entra, né, no segundo tópico, que é onde Freud vai escrever sobre o processo de id, as relações, né, a interação entre id, ego, superego, consciente, pré-consciente, dentro de um iceberg. Então vamos lá. Aqui o que está submerso seria a consciência. Essas linhas pontilhadas, elas são as defesas. É ela que evita que os conteúdos inconscientes retornem. Eles são os mecanismos de defesa. Por que o sonho se manifesta muito conteúdo? Porque essas defesas, elas estão reduzidas. Por exemplo, temos vários pontinhos aqui. É como se ocorresse uma falha bem aqui e esse conteúdo conseguisse se manifestar. Pessoas quando bebem, por exemplo, essas defesas se reduzem. Por isso que falam várias coisas. Então assim, não é, eu falei porque estava bêbado, né? Eu falei porque eu estava com os meus mecanismos de defesa rebaixados e os meus conteúdos inconscientes se manifestaram. Essa é a realidade. E o pré-consciente, ele seria essa parte aqui, o pré-consciente, né? Bem menor, porque todo o conteúdo que está aqui eu posso acessar e todo esse conteúdo aqui é inconsciente. Olha só como é que é o ego. O ego, ele é tudo isso. Veja que o ego, se eu pegar aqui, deixa eu apagar essas linhas aqui que eu borrei, eu preciso ficar riscando. Se você perceber aqui, o ego, vou tirar aqui a linha pontilhada. Olha só, essa linha pontilhada aqui, ó, não sei se vocês estão vendo aí, aqui, ó, essa linha pontilhada. Por que aqui? Porque o ego, ele é uma parte inconsciente, ele é pré-consciente e ele também é consciente. Então ele tem uma parte pré-inconsciente, ele tem uma parte pré-consciente e tem uma parte consciente. Lembra que eu falei para vocês que vocês podem acessar os conteúdos pré-conscientes e inconscientes? Por isso, tá? O id, veja que a linha pontilhada divide o id somente para o inconsciente, né? Olha só, aqui, ó, porque o inconsciente é totalmente id, tá bom? Totalmente. Professor, o senhor disse que aqui eles têm desejo. Tem sim, eles têm desejos. Mas não é um desejo primitivo que nem o id, é um desejo de manter a ordem,
é um desejo de manter a tranquilidade entre o mundo externo e os seus processos psíquicos, tá? Uma relação entre eles. E o superego, veja que o superego ele é consciente, pré-consciente e inconsciente. Por quê? Como a gente vai ver o complexo de Édipo, a gente vai ver quando Freud escreveu as 3 lições sobre as 3 ensaios sobre a sexualidade, e ele vai falar sobre o desenvolvimento psicossexual, e vocês podem ler também Édipo ao pé da letra, que é um livro do Antônio Quinei, onde ele vai falar sobre a castração. A gente vai ser castrado, barrado pela figura paterna. Então a gente vai ter uma lei simbólica, uma lei que é inconsciente. Só que a gente tem leis conscientes também, não tem? A sociedade não prega assim, não roubar, não matar. Então a gente tem um superego consciente, um superego que ocupa a pré-consciência e um superego que ocupa o inconsciente. Ok? Pessoal, é isso. Eu fiz aqui 30 minutos para vocês lerem, né, sobre isso. O que acontece agora? A gente precisa dividir para o conteúdo não ficar maçante. O que a gente vai fazer? Conteúdo ministrado aqui, vocês vão estudar esse tema, vocês vão ler um texto sobre o aparelho psíquico, eu vou mandar para vocês o texto, eu vou mandar uma atividade para vocês realizarem, tá? Uma atividade para vocês falarem sobre esses processos, e a gente vai ter uma aula para retirar dúvidas, tá bom? E é isso, valeu!